Tudo começou com um latido tão forte que fez a delegacia inteira congelar. Os policiais recuaram, aterrorizados, porque o pastor alemão no canto não era um cão qualquer. Ele era conhecido como o cão policial mais agressivo de toda a cidade. Seus rosnados ecoavam pela delegacia como um aviso: fique longe. Nenhum adestrador conseguia acalmá-lo. Todas as tentativas falharam. Ele, que já fora o cão mais leal da corporação, tornou-se imprevisível depois de perder seu parceiro em uma operação trágica. Desde então, ninguém conseguia chegar perto dele. Ele recusava comida, atacava qualquer um que se aproximasse e rosnava para todos os humanos. Os policiais o chamavam de A Fera. Mas, em uma tarde, quando todos já haviam perdido a esperança, uma garotinha de vestido rosa caminhou diretamente em direção à sua jaula, sorrindo. Os policiais gritaram para ela parar. Por favor, querida, fique longe desse cão. Mas ela ignorou todos os avisos. Simplesmente olhou nos olhos dele e sussurrou: está tudo bem. Você não é mau. E quando sua pequena mão tocou o cão agressivo, ninguém se atreveu a se aproximar. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Os portões de metal do canil da polícia da cidade tremeram quando a viatura entrou. Lá dentro, acorrentado e com uma focinheira, estava um pastor alemão enorme, cujo olhar poderia congelar qualquer um. Os policiais cochichavam entre si. É ele? Murmurou um. Sim, é o Brutus, aquele que chamam de o Intocável. Quando o adestrador abriu a porta da jaula, Brutus não se moveu a princípio. Ele apenas encarou, com seus olhos dourados, fixos, cheios de algo mais sombrio que a raiva, o luto. Então, sem aviso, ele avançou, a corrente esticando com força enquanto o adestrador tropeçava para trás. Rosnados ecoaram pelo corredor de concreto. Ninguém se atreveu a chegar mais perto. Brutus já havia passado por 5 delegacias em apenas 2 anos. Todo policial que tentou treiná-lo saiu com cicatrizes físicas e emocionais. Os relatórios o descreviam como incontrolável, perigoso, além de qualquer reabilitação. Mas nenhum deles mencionava as noites em que ele uivava por alguém que nunca mais voltaria. Atrás do vidro de observação, o capitão Almeida cruzou os braços. Vamos dar a ele uma última chance, disse ele sombrio. Mas se ele atacar de novo, é o fim para ele. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que o fim significava. Brutus foi levado para um canil isolado na extremidade da instalação. Portas de metal pesado, barras reforçadas. Nenhum outro cão por perto. Ele andava em círculos. O som de suas garras batendo no chão era como um relógio em contagem regressiva. Cada vez que um policial passava, ele rosnava baixo como um aviso. As cicatrizes em seu focinho contavam sua própria história. Um dia ele fora um herói. Agora era uma sombra do que já foi. A noite caiu. As luzes da delegacia diminuíram, deixando o corredor banhado por um brilho frio e estéril. De sua jaula, Brutus observava os policiais rirem, comerem e irem para casa. Ele encostou a cabeça nas grades, ouvindo. O zumbido distante da cidade o lembrava do mundo que havia perdido. Sirenes, ordens, a voz reconfortante de seu antigo parceiro chamando seu nome. Mas aquela voz se fora. Um trovão repentino lá fora o fez estremecer. Por um segundo, seus músculos se contraíram, sua mente revivendo aquela noite terrível. A explosão, os gritos e o silêncio que veio depois. Ele soltou um rosnado profundo e assombrado que ecoou pelo corredor vazio. Todos temiam Brutus por sua agressividade, mas se olhassem mais de perto, veriam a verdade. Sua fúria não nascia do ódio, mas de um coração partido. E ninguém, nenhuma alma, jamais se atreveu a atravessar essa dor, até que um dia alguém o faria. 2 semanas depois, o som de sirenes ecoou pela névoa da manhã quando uma viatura da polícia parou em frente à delegacia central da cidade. Dentro do veículo, Brutus estava novamente acorrentado, silencioso, com os olhos imóveis fixos no estreito feixe de luz que entrava pelas grades. O policial que dirigia olhou para seu parceiro. "Tem certeza sobre essa transferência?" ele perguntou nervoso. "Ele não é como os outros. A última delegacia não deu conta dele." O segundo policial deu de ombros, inquieto. "Ordens de cima. A estrutura aqui é melhor. Se alguém pode dar um jeito nele, talvez sejam eles." Quando as portas se abriram, uma onda de curiosidade tensa se espalhou pelo pátio da delegacia. Policiais se reuniram em silêncio, observando enquanto 2 adestradores em equipamento de proteção conduziam Brutus para fora. Seu pelo grosso ondulava a cada movimento, músculos tensos, cabeça baixa. A focinheira brilhava sob a luz do sol, e seu rosnado era baixo, mas constante.
como uma tempestade se formando por dentro. Fiquem para trás, avisou um dos adestradores. Ele não gosta de contato visual. As orelhas de Brutus se moveram para trás, analisando os arredores. Tudo ali era novo. Novos cheiros, novos sons, novos rostos. Ele não confiava em nada daquilo. O vento trazia leves traços de óleo de arma, café e diesel. Tudo familiar, mas sem sentido agora. Dentro da delegacia, o capitão Almeida informava a equipe. Este cão foi transferido devido à agressividade extrema. O último adestrador sofreu ferimentos graves. Vocês irão observá-lo, mas ninguém entra no canil sem autorização. Um murmúrio se espalhou pelo grupo. Então, por que mantê-lo? Sussurrou um novato. A expressão do capitão endureceu. Porque ele não é apenas um cão. Ele era o melhor K9 que a corporação já teve, antes que tudo mudasse. Aquele silêncio era pesado, do tipo que carrega respeito e medo ao mesmo tempo. Brutus foi levado para a ala de contenção reforçada, suas garras estalando no piso polido. Ele vislumbrou outros cães, calmos, obedientes, seus rabos abanando quando seus parceiros passavam. Eles olharam para ele, alguns rosnando suavemente, sentindo a tensão que irradiava de seu corpo. Mas Brutus não reagiu. Ele havia construído muros ao seu redor mais altos que qualquer jaula. Quando a porta se fechou com um estrondo atrás dele, ele baixou a cabeça e sentou-se no canto, as sombras engolindo seu rosto. Do lado de fora, os policiais trocavam olhares apreensivos. Ele não é um cão, murmurou um deles. É uma bomba relógio. Ninguém sabia que dentro daquela casca endurecida vivia um coração leal, partido, esperando por um motivo para confiar novamente. E esse motivo já estava a caminho. O sol da manhã entrava pelas altas janelas de vidro da delegacia, brilhando em distintivos polidos e xícaras de café fumegantes. O agente Marcos Oliveira estava em sua mesa, folheando um arquivo fino com a etiqueta Transferência K9 Brutus. Sua testa se enrugava mais a cada página que virava. As palavras incontrolável, múltiplos ataques, ferimento em adestrador saltavam aos seus olhos como sinais de alerta. Ele fechou o arquivo com um suspiro. De novo não, murmurou. Marcos havia passado mais de uma década trabalhando com cães policiais. Ele treinou alguns dos melhores, de farejadores de drogas a detectores de bombas, cada um leal e destemido. Mas ele também conhecia o outro lado, os que foram quebrados por traumas, os que estavam assombrados demais para voltar ao serviço. E Brutus, por tudo que ele leu, não estava apenas quebrado, ele estava perdido. O capitão Almeida entrou com uma expressão séria. Marcos, disse ele colocando a mão em seu ombro, preciso que você o avalie. Marcos olhou para cima bruscamente. Capitão, com todo o respeito, não estou me voluntariando para o suicídio. O senhor viu o histórico dele. Eu vi, respondeu Almeida. Mas você é o único adestrador com experiência suficiente para dar a ele uma chance. Todo mundo tem medo até de chegar perto daquele canil. Marcos recostou-se na cadeira, olhando pela janela. A cidade estava viva com o som de sirenes, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o eco de suas próprias memórias. O dia em que seu antigo parceiro, K9 Sombra, foi baleado em serviço. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais se apegaria tanto. Perder um parceiro uma vez já havia sido difícil o suficiente. Perder outro, impossível. Por que arriscar? Marcos finalmente disse. Ele é imprevisível. Se não puder ser treinado, é um perigo para todos. Almeida hesitou. Talvez. Mas talvez ele só seja incompreendido. Ele fez uma pausa, baixando a voz. Eu já vi cães como ele antes. Raivosos, retraídos, apavorados. Eles não precisam de controle. Precisam de alguém que os escute. Marcos não respondeu. Apenas olhou para o arquivo novamente. Para a foto de Brutus mostrando os dentes através da focinheira. Os olhos queimando com algo entre fúria e dor. Ele fechou a pasta e se levantou. Vou dar uma olhada nele, disse ele em voz baixa. Mas não estou fazendo nenhuma promessa. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à ala K9, um estranho mal-estar se instalou em seu peito. Ele ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria a vida de ambos para sempre. O zumbido suave das luzes fluorescentes enchia a sala de observação silenciosa, enquanto Marcos estava atrás do vidro reforçado, observando Brutus andar de um lado para o outro dentro de seu canil. Os movimentos do cão eram bruscos, inquietos. Cada passo era um reflexo do caos que se formava dentro dele. Seus olhos se moviam para cada som, cada sombra, como se esperasse o perigo aparecer a qualquer segundo.
mundo. Marcos já tinha visto agressividade antes, mas isso era diferente. Brutus não era apenas hostil, ele estava assombrado. De onde ele veio? Perguntou Marcos, virando-se para o agente Dias, que anotava observações ao seu lado. Dias suspirou. Ele tem treinamento militar, serviu no exterior, fazia parte de uma unidade de detecção de bombas com seu parceiro, o sargento Ricardo Mendes. Eles eram lendas. Salvaram um comboio inteiro uma vez. O olhar de Marcos voltou para Brutus. O que aconteceu? Dias hesitou antes de responder. Ataque com artefato explosivo. O veículo deles foi atingido durante uma patrulha. Mendes não sobreviveu. Brutus mal escapou. Depois disso, ele parou de responder a comandos. Mordeu os médicos que tentaram ajudá-lo. Mandaram ele de volta para casa, mas todas as delegacias desde então falharam em alcançá-lo. O peito de Marcos se apertou. Ele conhecia esse tipo de perda. O tipo que te muda para sempre. Através do vidro, Brutus rosnou, andando mais rápido, o rabo rígido. Ele parou de repente, seus olhos se fixando em Marcos, como se sentisse que estava sendo discutido. O ar parecia pesado, elétrico. Marcos não recuou. Ele sustentou o olhar de Brutus, não em desafio, mas em compreensão. Por um breve segundo, algo brilhou naqueles olhos âmbar. Confusão, talvez até reconhecimento. Então, desapareceu, substituído pelo mesmo fogo frio. Mais tarde naquela noite, enquanto a delegacia se acalmava, Marcos se viu lendo antigos relatórios de campo. Fotos de Brutus e do sargento Mendes cobriam o arquivo. Os dois lado a lado, cobertos de poeira, sorrindo após uma missão bem-sucedida. O vínculo entre eles era inconfundível. Uma foto mostrava Mendes agachado ao lado de Brutus, a mão em seu pescoço, os olhos cheios de orgulho. A legenda dizia: a equipe perfeita. Marcos exalou lentamente. Não é de se admirar que ele esteja assim, sussurrou. Ele perdeu o mundo inteiro. No canil, Brutus estava enrolado no canto, a cabeça apoiada nas patas, mas suas orelhas se mexiam, como se ele ainda pudesse ouvir os ecos fracos da voz de seu parceiro. Comandos gritados sobre o som de tiros, a ventania das tempestades de areia, o zumbido de motores distantes. Às vezes, na quietude da noite, ele acordava sobressaltado, latindo furiosamente, preso em memórias que se recusavam a desaparecer. Para os policiais, ele era um animal perigoso, mas para Marcos, ele parecia um soldado preso em um campo de batalha muito depois do fim da guerra. Enquanto um trovão ressoava lá fora, Marcos colocou a mão no vidro. Você não precisa mais lutar, ele murmurou baixinho, embora Brutus não pudesse ouvi-lo. Você só precisa de alguém para te lembrar como viver. Mas ele não tinha ideia de que, em breve, quem lembraria Brutus não seria ele. Seria alguém muito menor e muito mais corajoso. A manhã seguinte começou com uma tensão densa no ar. A chuva batia suavemente contra as janelas da delegacia, enquanto os policiais se reuniam perto da ala K9. Um novo adestrador, o agente Guzmão, ajustava suas luvas e a manga de proteção, nervoso. Eu já lidei com cães agressivos antes, disse ele, tentando parecer confiante. Eu consigo lidar com ele. O capitão Almeida acenou lentamente com a cabeça. Tenha cuidado, este não é um cão qualquer. Atrás da porta reforçada, Brutus estava alerta, orelhas em pé, rabo rígido. Ele sentiu o movimento do lado de fora muito antes de alguém entrar. No instante em que a porta rangeu, seu corpo se tensionou como uma mola. Guzmão deu um passo à frente com uma guia e uma voz calma. Calma, garoto, murmurou. Ninguém vai te machucar. O olhar de Brutus se fixou nele, sem piscar, predatório, testando. A sala ficou em silêncio, exceto pelo leve clique das botas de Guzmão no chão. Cada passo parecia uma contagem regressiva. Fiquem prontos, sussurrou um policial atrás do vidro de segurança. Guzmão parou a alguns metros de distância, agachando-se lentamente. Bom garoto, disse ele suavemente. Nós vamos ser amigos. Ele estendeu a mão enluvada, que tremia ligeiramente. Foi o seu erro. Brutus avançou, o som de correntes de metal estalando no ar, seus dentes batendo contra a focinheira com um rosnado violento que fez as paredes tremerem. Guzmão tropeçou para trás, sua manga rasgando sob a força enquanto os policiais gritavam e batiam a porta da jaula. Brutus latiu ferozmente, músculos tensos, olhos selvagens mais de terror do que de raiva. O corredor explodiu em caos. Tirem ele daqui agora! Alguém gritou. Marcos correu para dentro enquanto os outros afastavam Guzmão, cujo braço sangrava onde a manga havia falhado. Eu disse para não forçá-lo! Marcos gritou irritado. Ele não está pronto para isso! Guzmão,
Pálido e abalado, murmurou: "Aquela coisa não é um cachorro, é um monstro." Mas Marcos olhou através das grades da jaula e viu outra coisa. Por baixo do rosnado de Brutus havia medo, um medo profundo e trêmulo. Seu peito subia e descia, os olhos movendo-se entre os rostos como se esperasse outra explosão, outro comando, outra perda. A voz do capitão cortou o barulho. "É isso, acabou. Se ninguém conseguir controlá-lo até o final da semana, terei que autorizar o sacrifício." As palavras atingiram Marcos como uma pedra. Ele olhou para Brutus, ainda tremendo dentro de sua jaula, e sentiu uma pontada no peito. Ele não sabia por quê, mas algo lhe dizia que a história não havia terminado. Em algum lugar dentro daquela criatura quebrada, uma faísca ainda estava viva. Só precisava da alma certa para alcançá-la, e essa alma estava prestes a entrar pelas portas da delegacia. Era uma manhã tranquila de sábado na delegacia. O tipo de manhã em que a papelada se acumula, o café esfria e o mundo lá fora se move mais devagar. Nuvens de chuva pairavam no céu e o zumbido constante das luzes fluorescentes preenchia os corredores. Ninguém esperava nada de incomum. Isso mudou quando as portas da frente se abriram. Uma mulher entrou segurando uma mãozinha. Ela tinha cerca de 30 anos, usava uma jaqueta jeans desbotada e seus olhos eram cansados, mas gentis. Ao lado dela, uma menina de uns 6 anos agarrava um ursinho de pelúcia surrado e olhava ao redor com olhos grandes e curiosos. "Posso ajudá-la, senhora?" perguntou o policial da recepção. "Sim", respondeu a mulher suavemente. "Sou Ana Costa. Meu marido era policial aqui antes de falecer. Eu só queria mostrar à minha filha onde o pai dela trabalhava." O policial assentiu com simpatia. "Claro, senhora Costa. Sinto muito pela sua perda." Enquanto os adultos conversavam, a garotinha, Sofia, se afastou alguns passos. Seus sapatinhos rangiam no chão enquanto ela espiava pelo corredor onde ficava a unidade K9. Ela inclinou a cabeça, ouvindo sons fracos de latidos ecoando por trás de portas de aço grossas. "Mamãe", ela sussurrou puxando a manga de Ana. "Tem cachorros aqui?" Ana sorriu fracamente. "Sim, querida. Cães policiais, mas não podemos ir lá. Tudo bem?" Sofia assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos naquele corredor. Naquele mesmo momento, Marcos estava dentro da ala K9, ao lado do canil de Brutus. O cão estava deitado no canto, imóvel, os olhos opacos e distantes. O ar estava pesado de silêncio até que, de repente, as orelhas de Brutus se mexeram. Sua cabeça se ergueu, o nariz farejando. Algo havia mudado. Ele se levantou abruptamente, olhando em direção à porta. Seu corpo ficou rígido, os músculos se contraindo, mas seu rosnado não veio. Em vez disso, um gemido baixo escapou de sua garganta. Marcos franziu a testa. "O que foi, garoto?" Então, através do pequeno painel de vidro na porta, ele a viu. Uma garotinha parada do lado de fora. Seu vestido rosa um contraste brilhante com o corredor cinza. Seus olhos curiosos encontraram os de Brutus à distância. Antes que alguém pudesse reagir, ela deu um passo à frente. "Espere!" gritou Marcos, correndo em direção à porta. Mas Sofia já estava se aproximando, sua pequena mão alcançando a maçaneta. Brutus não se moveu. Ele simplesmente a observava, seus olhos fixos nos dela. Não com raiva desta vez, mas com algo que ninguém havia visto antes. Algo suave, algo familiar. E naquele único momento silencioso, a história de um cão intocável começou a mudar para sempre. O corredor ficou em silêncio quando a pequena mão de Sofia pressionou a porta de metal fria. Marcos congelou no meio do passo, o coração saltando para a garganta. "Não, não abra isso!" gritou ele, suas botas ecoando pelo corredor. Mas a criança não se abalou. Ela virou a cabeça ligeiramente, os olhos inocentes e sem medo. "Está tudo bem", disse ela baixinho, quase para si mesma. "Ele não é mau." A maçaneta clicou. A porta pesada rangeu ao abrir. Todos os policiais por perto ficaram tensos. Um movimento errado, um som súbito, e o cão atrás daquela porta poderia se tornar mortal em um piscar de olhos. Marcos avançou, mas era tarde demais. Sofia já havia entrado. A atmosfera mudou instantaneamente. As luzes fluorescentes piscaram fracamente enquanto Brutus levantava a cabeça. Seus olhos âmbar se fixaram na pequena figura à sua frente. Por um momento, o tempo pareceu parar. Marcos prendeu a respiração. A postura de Brutus era rígida, músculos contraídos, orelhas para a frente, a posição inconfundível antes de um ataque. O som de seu rosnado baixo vibrou profundamente em seu peito, ressoando pelo
chão de concreto. Sofia! A voz de Ana falhou no corredor, seus passos correndo para mais perto. Mas a garotinha não correu, ela não gritou. Ela simplesmente ficou ali, agarrando seu ursinho, os olhos arregalados, mas calmos. Oi, ela sussurrou suavemente. Brutus piscou. O rosnado vacilou. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, a confusão brilhando em seus olhos. Ninguém nunca havia falado com ele daquele jeito. Não desde seu antigo parceiro. Aquele tom gentil, aquela confiança inocente. Não pertencia a este lugar de medo. Marcos parou na entrada, a mão agarrando o batente da porta, pronto para intervir. Ele sabia que um som errado poderia desencadear um ataque. Todos os seus instintos gritavam para ele puxá-la de volta. No entanto, algo o deteve. Brutus não estava atacando, ele estava ouvindo. Sofia deu outro passo à frente, sua voz mal passando de um sussurro. Está tudo bem, cachorrinho. Eu sei que você está triste. As palavras pairaram no ar como um fio frágil, conectando dois mundos quebrados. A respiração de Brutus desacelerou. A tensão em seus ombros diminuiu um pouco. A fera que todos temiam permaneceu perfeitamente imóvel, presa entre o instinto de se defender e a necessidade desesperada de se lembrar de como era a gentileza. Marcos não se moveu, nem Brutus. A sala inteira prendeu a respiração. Pela primeira vez em anos, alguém olhou nos olhos do cão intocável e não viu um monstro, mas uma alma. O ar dentro do canil parecia pesado, denso de medo e incredulidade. Policiais se aglomeravam atrás do vidro, congelados em silêncio. Ninguém se atrevia a se mover ou mesmo a respirar muito alto. Todos os olhos estavam na garotinha, a poucos metros do cão mais temido da delegacia. Os músculos de Brutus estavam tensos, seu peito subindo e descendo em respirações curtas. Suas orelhas se mexiam, as narinas dilatadas enquanto ele estudava a pequena humana à sua frente. Todos os instintos gritavam para ele ficar em guarda. No entanto, algo em sua presença o fez hesitar. Sofia deu um pequeno passo à frente. Seus sapatos fizeram um rangido suave no piso. Ela inclinou a cabeça, sua voz trêmula, mas gentil. Você não é mau, sussurrou ela. Você só está com medo, não é? Brutus piscou confuso, sem gritos, sem ordens, sem medo. Apenas uma voz suave, gentil como a que ele se lembrava de muito tempo atrás. De trás do vidro, o pulso de Marcos martelava em seus ouvidos. Ele queria entrar correndo, tirar a garota dali, mas algo o deteve. A postura de Brutus havia mudado. A dureza em seus olhos estava desaparecendo, substituída por algo incerto, quase infantil. Sofia se agachou lentamente, colocando seu ursinho no chão. Olha, disse ela, empurrando-o um pouco para a frente. Ele é bonzinho também. Você pode cheirá-lo se quiser. Brutus inclinou a cabeça novamente. Seu rabo se moveu ligeiramente, não em agressão, mas em confusão. Então, devagar, cautelosamente, ele deu um único passo à frente. Suas garras estalaram no chão. O metal da focinheira brilhou sob a luz. A delegacia inteira prendeu a respiração. Sofia sorriu. Bom garoto. Ela estendeu a mão, sua pequena mão tremendo, e a pressionou suavemente contra as barras de aço frias. Brutus congelou. Por um instante, tudo parou. Então ele abaixou a cabeça. Com uma respiração silenciosa e trêmula, ele pressionou o focinho contra os dedos dela. Um gemido fraco escapou de sua garganta. Um som tão suave, tão frágil, que quebrou todas as barreiras entre eles. Sons de espanto explodiram atrás do vidro. Os olhos de Marcos se arregalaram. A fera que aterrorizara a todos acabara de permitir que uma criança o tocasse. Brutus fechou os olhos por um momento, como se estivesse se rendendo a uma memória. Um toque que ele pensou que nunca mais sentiria. E a partir daquele segundo, algo dentro dele começou a se curar. Ninguém falou por vários segundos após aquele momento. Os policiais que se aglomeravam atrás do vidro permaneciam congelados, os olhos arregalados de incredulidade. A sala que sempre ecoara com rosnados e avisos estava agora envolta em silêncio. O tipo de silêncio que carrega a admiração. Marcos exalou lentamente, ainda olhando através da janela reforçada. Isso não é possível, murmurou. Dentro do canil, Sofia riu baixinho, seus pequenos dedos ainda pousados na focinheira de Brutus. O cão enorme, que antes avançara contra homens adultos, agora estava imóvel como uma pedra, exceto pelo leve abanar de seu rabo. Era sutil, hesitante, como se ele não tivesse certeza de que tinha permissão para mostrar paz novamente. Sofia! A voz de Ana rompeu o momento quando ela finalmente chegou à porta. Pânico marcava seu rosto. Querida, afaste-se. Esse é um cão perigoso. Sofia se virou e sorriu radiante. Não, mamãe.
Ele não é perigoso, ele está triste. Ana congelou. Sua respiração falhou ao ver a criatura que todos temiam parada em silêncio na frente de sua filha, com os olhos mais suaves do que ela jamais poderia imaginar. Marcos abriu a porta devagar, a mão pairando perto de seu tranquilizante, por precaução. Calma, menina, disse ele gentilmente, gesticulando para Ana. Não faça nenhum movimento brusco. Mas Brutus nem sequer olhou para ele. Seu olhar estava fixo inteiramente em Sofia. Quando a menina se virou para sair, Brutus soltou um gemido suave e suplicante, um som que arrepiou a todos na sala. Não era agressão, era saudade. Marcos percebeu isso instantaneamente. Ele não quer que ela vá, sussurrou ele. Naquela tarde, depois que Ana e Sofia foram embora, Marcos ficou na sala de observação, revendo as imagens da câmera de segurança. Ele assistiu ao momento várias e várias vezes. O jeito como Brutus congelou, o jeito como seus olhos mudaram, o jeito como ele abaixou a cabeça. Ele havia treinado dezenas de cães e estudado inúmeros casos de comportamento, mas nunca tinha visto nada parecido. Brutus não havia reagido a Sofia como a um adestrador ou a um estranho. Ele reagiu como se a reconhecesse. Marcos se inclinou para mais perto da tela, pausando a filmagem no momento em que Brutus pressionou o focinho contra os dedos da menina. Sua respiração ficou presa. Havia algo inconfundível em seus olhos, dor e amor entrelaçados. Ele sussurrou para si mesmo: "O que você viu nela, garoto?" Pela primeira vez desde que Brutus chegou, Marcos sentiu algo mudar. Este não era um caso a ser resolvido. Era um mistério escrito na linguagem do coração. E no fundo, ele sabia que precisava deixá-lo se encontrar novamente. Na manhã seguinte, a delegacia fervilhava de sussurros. A história da garotinha que tocou o cão intocável se espalhou como fogo. Os policiais assistiam à filmagem repetidamente, cada vez balançando a cabeça, incrédulos. Alguns chamaram de milagre, outros disseram que foi sorte, mas Marcos sabia que era algo mais profundo. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem dos olhos de Brutus quando Sofia partiu. Aquele olhar de tristeza, como se ele tivesse perdido algo precioso novamente. Contra todo o protocolo, Marcos tomou uma decisão. "Deixe-a voltar", disse ele ao capitão Almeida. O capitão o encarou. "Você enlouqueceu? Aquela criança estava a centímetros de perder a mão." "Eu sei", disse Marcos com firmeza, "mas ela não perdeu. Ele confia nela. Se há uma chance de isso acalmá-lo, temos que tentar." Após uma longa pausa, Almeida suspirou. Uma visita, sob supervisão. À tarde, Ana e Sofia retornaram. No momento em que Brutus a viu, tudo mudou. Suas orelhas se ergueram, seu rabo se levantou ligeiramente e pela primeira vez em meses, seus olhos pareciam vivos. Ana segurava a mão da filha com força. "Querida, lembre-se do que conversamos, com calma e devagar." Sofia assentiu, aproximando-se do canil. "Oi, Brutus", disse ela suavemente, como se cumprimentasse um velho amigo. "Senti sua falta." O cão gigante inclinou a cabeça, um leve gemido vindo de sua garganta. Quando ela se agachou perto das grades novamente, ele pressionou o focinho para a frente instantaneamente, como se estivesse esperando por aquele momento. "Bom garoto", sussurrou Sofia, passando os dedos pelos vãos da porta de aço. Marcos observava maravilhado. Cada visita se tornava mais fácil. Em poucos dias, Brutus começou a responder não apenas à voz de Sofia, mas a comandos. Quando ela dizia "senta", ele obedecia. Quando ela sorria, seu rabo batia no chão. Ele começou a comer regularmente, a dormir tranquilamente e a latir menos. A tensão violenta que antes o definia começou a derreter lentamente. Outros policiais também notaram. "Você não vai acreditar", disse Dias uma noite. "Ele realmente abanou o rabo quando eu passei. Pensei que estava vendo coisas." Marcos riu baixinho, embora seus olhos permanecessem em Brutus. Ele está se lembrando do que significa confiar de novo. Naquela semana, Sofia o visitou todos os dias depois da escola. Ela trazia pequenos desenhos, esboços de giz de cera dela, sua mãe e Brutus juntos sob um sol amarelo brilhante. Ela os colava perto de seu canil. Cada vez, Brutus os encarava por minutos, como se entendesse. Ana muitas vezes ficava no canto, a mão no coração, lágrimas brilhando em seus olhos. "Eu nunca vi nada assim", ela sussurrou. Marcos assentiu. "Nem eu." O que ninguém
ninguém sabia era que a transformação de Brutus estava apenas começando. Sob a superfície desse vínculo frágil, algo mais profundo estava se agitando, uma conexão escrita no destino, que em breve revelaria uma verdade que nenhum deles poderia ter imaginado. Os dias se transformaram em semanas, e o vínculo entre Sofia e Brutus se fortaleceu mais do que qualquer um poderia explicar. O cão policial, antes selvagem, agora esperava junto ao portão todas as manhãs, orelhas alertas, o rabo batendo no chão em um ritmo silencioso. No momento em que os passos da garotinha ecoavam pelo corredor, toda a sua postura se suavizava. Marcos não podia negar. Brutus estava se curando, mas algo sobre a conexão deles o incomodava. Havia uma familiaridade na maneira como o cão olhava para ela, como se já a conhecesse de outra vida. Uma noite, muito depois de a delegacia ter esvaziado, Marcos estava em seu escritório, folheando novamente os antigos registros militares de Brutus. O arquivo era grosso, desbotado pelos anos de transferências. A maior parte era de registros de missões de rotina, notas de comportamento, condecorações. Mas escondida no fundo, havia uma fotografia dobrada. Ele a desdobrou com cuidado. Era uma foto do sargento Ricardo Mendes, ajoelhado ao lado de um Brutus mais jovem e de olhos mais brilhantes. Ao lado deles, uma mulher segurava uma criança com Maria Chiquinhas e o mesmo sorriso radiante que agora iluminava a delegacia todas as tardes. O coração de Marcos parou. Ele virou a foto. No verso, escrito em caligrafia caprichada, estavam as palavras: para o Brutus, o parceiro corajoso do papai. Com amor, Sofia. O mundo pareceu congelar. A garotinha que havia acalmado o cão mais perigoso da corporação era a filha de seu parceiro falecido. Marcos recostou-se na cadeira, o peso da revelação o pressionando. Todas as peças se encaixaram. A confusão de Brutus, seus gemidos, o vínculo instantâneo. Ele não havia apenas reconhecido o cheiro ou a voz dela. Ele havia se lembrado de sua família. Na manhã seguinte, Marcos encontrou Ana esperando no saguão, como de costume. Ele hesitou, depois perguntou gentilmente: senhora, seu marido serviu na unidade K9? Seus olhos se suavizaram, a tristeza brilhando neles. Sim, Ricardo Mendes. Ele morreu no exterior. Marcos exalou trêmulo. O parceiro do seu marido era o Brutus. Ana congelou. Os lábios se entreabriram em descrença. Aquele cão era dele? Marcos assentiu. Ele nunca esqueceu. É por isso que confiou na sua filha desde o início. Lágrimas encheram os olhos de Ana enquanto ela olhava em direção ao corredor. Naquele exato momento, Sofia estava ajoelhada junto ao canil, rindo baixinho enquanto Brutus pressionava a cabeça contra as grades. Ana sussurrou, a voz trêmula: ele se lembra de nós. E pela primeira vez em anos, Brutus ergueu os olhos, não com medo, não com dor, mas em reconhecimento da única família que lhe restava. Naquela noite, a cidade foi engolida por uma violenta tempestade. A chuva martelava os telhados. O vento uivava pelas ruas vazias e os trovões soavam como explosões distantes. As sirenes de tempestade ecoavam pela cidade, avisando os cidadãos para ficarem em casa. Mas na delegacia, um coração não havia aprendido a descansar em paz. O de Brutus. O primeiro estalo do trovão o acordou de um pulo. Suas orelhas se ergueram, seu corpo tremia. Relâmpagos cruzavam o céu, pintando as paredes com flashes de luz branca. O som o arrastou de volta para uma memória. O deserto, a explosão, o grito de seu parceiro. Ele começou a andar de um lado para o outro, ofegante, gemendo baixinho, suas garras arranhando o chão. O agente Dias, no turno da noite, notou pela câmera de segurança. Marcos, ele chamou pelo interfone. Seu garoto está perdendo o controle aí. Marcos, já a caminho, pegou sua jaqueta. É a tempestade, murmurou. Ele não aguenta barulhos altos. Resposta ao trauma. Mas antes que Marcos pudesse chegar à ala K9, outro relâmpago atingiu perto. O trovão que se seguiu foi ensurdecedor. Assustado além da razão, Brutus se jogou contra a porta do canil. O ferrolho que a segurava cedeu sob sua imensa força e a porta se abriu. Em segundos, ele havia sumido. Um borrão de pelo e medo na tempestade. Quando Marcos chegou à jaula vazia, a água da chuva já entrava pela porta aberta do corredor. "Droga, Brutus!" gritou ele, correndo para a noite. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana e Sofia estavam voltando para casa de uma compra tardia no mercado quando o carro delas parou perto de uma ponte antiga. A chuva caía em lençóis. Ana tentou dar a partida novamente. Nada. "Vamos esperar passar", disse ela, forçando calma em sua voz. Mas Sofia olhava pela janela embaçada, os olhos arregalados. "Mamãe", ela sussurrou. "O Brutus, ele está lá fora." Ana piscou.
Querida, é só a tempestade. Mas antes que pudesse terminar, uma forma escura apareceu na luz piscante. Um pastor alemão enorme, encharcado, ofegante, com os olhos selvagens de confusão. Brutus estava no meio da estrada, olhando diretamente para o carro delas. Brutus. Ana suspirou. O cão latiu uma vez, um latido agudo e urgente, e depois se virou, correndo em direção à mata próxima. Sofia pressionou as mãos no vidro. Ele quer que a gente o siga. Ana hesitou. Sofia não. Mas a garotinha já havia aberto a porta do carro e corrido para a chuva. Sofia! Gritou Ana correndo atrás dela. O chão estava escorregadio e irregular. Relâmpagos brilhavam no céu enquanto Sofia desaparecia atrás de uma fileira de árvores caídas. Brutus! Sua voz ecoou fracamente pela tempestade. O rádio da polícia de Marcos crepitou assim que ele chegou à estrada principal. Relato de criança desaparecida perto da Ponte Leste. Possível conexão com K9 fugitivo. Seu sangue gelou. Ele pisou fundo no acelerador. Em algum lugar lá fora, uma garotinha aterrorizada e um cão quebrado haviam corrido direto para o coração da tempestade. E o destino estava prestes a testar o vínculo deles como nunca antes. A tempestade rugia com fúria implacável. Árvores se curvavam sob o peso do vento e flashes de relâmpagos rasgavam o céu. A viatura de Marcos acelerava por ruas inundadas, os pneus cortando a água enquanto o rádio crepitava com estática. Aqui é o agente Oliveira. Estou a caminho da Ponte Leste. Temos uma criança desaparecida e um K9 à solta. Sua voz estava tensa, o coração martelando no peito. Copiado, respondeu a central. Esteja ciente, há relatos de deslizamento de terra perto da linha da floresta. Prossiga com cautela. Marcos cerrou os dentes e pisou mais fundo no acelerador. Aguenta firme, Brutus. Não faça nenhuma besteira. Enquanto isso, no fundo da mata, Sofia tropeçava na lama, a chuva encharcando seu vestido rosa. Brutus! Ela gritou, sua pequena voz tremendo. Onde você está? Um latido agudo respondeu à distância. Fraco, mas claro. Sofia seguiu o som, escorregando, caindo e se levantando novamente. Quando chegou a uma clareira, finalmente o viu, de pé, imponente contra a tempestade, encharcado e tremendo, mas vivo. Brutus! Ela gritou aliviada. O pastor alemão latiu novamente e correu em sua direção. Ela jogou os braços ao redor de seu pescoço sem hesitar. Você me encontrou, mas Brutus não estava calmo. Suas orelhas se moviam, seu corpo tenso. Ele latiu bruscamente de novo, virado para a direção atrás dela. Um relâmpago brilhou, e foi então que ela viu uma árvore caída balançando perigosamente sobre a pequena encosta onde ela estava. Antes que pudesse reagir, a terra sob seus pés cedeu. O solo lamacento desmoronou, puxando-a para o barranco abaixo. Ela gritou, mas antes que atingisse o fundo, Brutus avançou. Ele abocanhou a parte de trás do casaco dela e cravou as garras fundo na terra, rosnando com o esforço. A chuva escorria em seus olhos. A lama espirrava em seu rosto, mas ele se recusou a soltá-la. Centímetro por centímetro, ele a puxou para cima, seus músculos tremendo, as patas escorregando no chão molhado. Aguenta firme, garoto, ofegou Sofia, agarrando-se ao pelo dele. Com um último esforço, Brutus a puxou para a segurança, no exato momento em que a árvore maciça caiu atrás deles, estilhaçando a terra. A explosão do trovão ecoou pelo vale. Sofia ficou deitada, ofegante, suas pequenas mãos agarrando a coleira de Brutus. Você me salvou, ela sussurrou. Mas Brutus não se moveu imediatamente. Ele ficou sobre ela, o peito subindo e descendo, as orelhas para trás. Um corte profundo corria ao longo de seu flanco. A árvore o atingiu de raspão quando caiu. O sangue se misturava com a chuva. Momentos depois, Marcos irrompeu por entre as árvores, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão. Sofia! Ele gritou, a voz embargada de pânico. Aqui! Ela gritou fracamente. O Brutus me salvou! Marcos se ajoelhou ao lado deles, puxando a menina trêmula para seus braços. Então, seus olhos caíram sobre Brutus, sangrando, mancando, mas ainda de pé, protegendo-a. Bom garoto, Marcos sussurrou, a garganta apertada. Você conseguiu. Brutus olhou para ele, os olhos turvos, mas calmo, como se dissesse, ela está segura. Então, ele desabou na lama, seu corpo finalmente sedento. Aguenta firme, amigo, disse Marcos, levantando-o com os braços trêmulos. Não vamos te perder esta noite. Enquanto a tempestade começava a diminuir, as sirenes ficavam mais altas à distância. Sob as luzes vermelhas piscantes, um soldado quebrado e uma garotinha foram levados de volta para a segurança
esperança, ligados para sempre por um amor que desafiou o medo, a dor e o próprio destino. O zumbido constante das máquinas enchia o corredor do hospital. A tempestade havia passado, deixando para trás o silêncio, aquele tipo estranho e pesado que se segue ao caos. O relógio na parede tic-tacava lentamente enquanto Marcos se sentava do lado de fora da sala de emergência, encharcado e tremendo, as mãos entrelaçadas. Do outro lado, Ana abraçava Sofia, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Brutus havia sido levado para a cirurgia minutos após a chegada. Seu flanco estava rasgado e ele havia perdido muito sangue. O médico disse que fariam tudo o que pudessem, mas Marcos sabia que as chances não eram boas. "Mamãe", sussurrou Sofia, a voz pequena e trêmula. "Ele vai ficar bem, não vai?" Ana enxugou uma lágrima da bochecha da filha. "Ele é forte, querida. Ele te salvou. Ele não vai desistir agora." Marcos se virou, a mandíbula cerrada, lutando para conter a emoção. Ele já tinha visto heróis caírem antes, tanto humanos quanto caninos. Mas este era diferente. Este havia encontrado sua razão para viver novamente. E Marcos não suportava a ideia de perdê-lo agora. As horas passaram. A porta finalmente se abriu e uma veterinária de aparência cansada saiu. "Ele está estável", disse ela, a voz gentil, mas cautelosa. "O ferimento era profundo, mas ele é um lutador. Está descansando agora." Sofia se levantou de um pulo, os olhos arregalados de esperança. "Posso vê-lo?" A veterinária hesitou, depois sorriu suavemente. Só por 1 minuto. A sala tinha um cheiro fraco de antisséptico e pelo molhado. Máquinas apitavam suavemente ao lado da mesa onde Brutus estava deitado, envolto em bandagens, respirando lenta e firmemente. Seu pelo estava raspado ao redor da ferida e uma linha de soro descia até sua pata. Sofia se aproximou em silêncio, suas pequenas mãos tremendo. "Oi, garoto", ela sussurrou, a voz falhando. "Sou eu." A orelha de Brutus se mexeu. Então seus olhos se abriram, turvos a princípio, depois claros. No momento em que a viu, seu rabo deu uma batida fraca na cama. Marcos e Ana ficaram na porta, lágrimas brilhando em seus olhos enquanto Sofia se inclinava e abraçava Brutus gentilmente ao redor do pescoço. "Você voltou", ela sussurrou, "assim como o papai sempre disse que você faria." Brutus soltou um gemido suave, pressionando a cabeça contra o ombro dela. Era o mesmo som que ele fazia anos atrás, aquele que Ricardo Mendes usava para acalmá-lo durante as longas noites no exterior. Ana cobriu a boca, a voz tremendo. "Ele se lembra?" A garganta de Marcos se apertou. Ele nunca esqueceu. A tempestade havia cobrado seu preço, mas o que ela deixou para trás foi algo inquebrável. A reunião de duas almas ligadas pelo amor, pela memória e pelo destino. Enquanto a chuva parava lá fora e a luz do sol entrava pela janela, Brutus voltou a dormir, não com medo desta vez, mas em paz, sabendo que sua família finalmente o havia encontrado novamente. 2 meses depois, o mundo parecia muito diferente. A neve havia começado a cair suavemente sobre a cidade, cobrindo as ruas com um branco macio. O pátio da delegacia, que antes ecoava com latidos e ordens, agora carregava um calor silencioso. Uma pequena multidão de policiais se reuniu perto do mastro da bandeira, seus uniformes impecáveis, suas expressões orgulhosas. No centro estavam Marcos, Ana e a pequena Sofia, e ao lado deles, usando um distintivo de prata polido em sua nova coleira, estava Brutus. O K9, antes temido e intocável, estava de pé, imponente, seu pelo brilhando, os olhos calmos e alertas. Não havia vestígio do monstro sobre o qual as pessoas sussurravam. Em seu lugar, estava um herói que havia lutado não apenas contra o perigo, mas contra sua própria dor. O capitão Almeida deu um passo à frente, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Hoje, homenageamos um soldado que nos lembrou o que a lealdade realmente significa. Brutus, por bravura além do dever e por salvar a vida de uma criança, nós o nomeamos oficialmente um policial honorário do Departamento de Polícia." Aplausos irromperam pelo ar de inverno. Sofia aplaudiu mais alto, suas pequenas mãos vermelhas do frio. "Esse é o meu Brutus", disse ela com orgulho, sua risada cortando a manhã fria como a luz do sol. Marcos sorriu, os olhos marejados. Ele se ajoelhou ao lado de Brutus, coçando atrás de sua orelha. "Você conseguiu, amigão", murmurou. "Você finalmente encontrou um lar." Brutus inclinou a cabeça, depois olhou para Ana e Sofia, sua nova família, antes de pressionar o focinho contra a palma da mão de Marcos, em silenciosa gratidão. Após a cerimônia, a multidão começou a se dispersar. Flocos de neve caíam preguiçosamente,
lentamente, derretendo no pelo quente de Brutus. Sofia corria em círculos ao redor dele, rindo enquanto ele a seguia com passos cuidadosos, o rabo abanando suavemente. Ana ficou para trás, as mãos nos bolsos do casaco, observando os dois brincarem. Marcos se juntou a ela. Sabe, disse ele baixinho, acho que seu marido teria se orgulhado. Brutus nunca parou de esperá-lo. Ana sorriu por entre as lágrimas. Talvez ele não estivesse esperando. Talvez ele estivesse apenas esperando por nós. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que parecia cheio, não vazio. Ao entardecer, o céu ficou dourado e rosa. Sofia sentou-se ao lado de Brutus nos degraus da delegacia, encostada nele, seus pequenos dedos enterrados em seu pelo. O distintivo em sua coleira captou os últimos raios do pôr do sol, brilhando como uma medalha de honra. Marcos os observava da porta, o coração finalmente em paz. Por anos, Brutus carregou os fantasmas de seu passado, mas agora, cercado de amor e risadas, ele havia encontrado o que todo soldado anseia após a batalha, uma razão para viver novamente. Brutus ergueu a cabeça em direção ao horizonte, orelhas em pé, olhos brilhantes. Pela primeira vez em anos, seu mundo não estava cheio de trovões ou medo, apenas de paz. E ao seu lado, a garotinha que curou seu coração partido sussurrou: "Bem-vindo ao lar."